E agora tem um destaque importante porque o governo Lula publicou a nomeação dos novos integrantes para a comissão de anistia. Daqui a pouco a gente vai acionar a repórter Yasmin Costa, que vai trazer os detalhes dessa notícia para a gente. Mas antes, eu quero tratar de economia, porque o índice geral de preços 10 passou a subir 0,05% em janeiro, contra a alta de 0,36% no mês anterior, iniciando o ano com pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, nesta terça-feira. Vamos conversar ao vivo com o Luiz Arthur Nogueira, nosso analista de economia, sempre trazendo as atualizações para a gente. Luiz, conta para a gente, como é que está essa movimentação, hein? Esses números estão agradando ou desagradando o mercado? Foram números bons, Caniato. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV Jovem Pan News. Essa alta pequena da inflação, 0,05%, mostra que o ano começou bem. Esse é o primeiro dado importante de inflação do mês de janeiro, o IGP-10, medido pela Fundação Getúlio Vargas. Nós preparamos um gráfico para quem nos acompanha por imagem. Observe como a gente vinha de 4 meses consecutivos de deflação, em agosto, setembro, outubro e novembro. Depois, em dezembro, subiu um pouquinho, 0,36%, e agora começou o ano com uma ligeira alta de 0,05%. É muito importante que a inflação fique baixa, porque isso ajuda o Banco Central a ter uma perspectiva de controlar as expectativas inflacionárias e, por tabela, reduzir juros. No próximo gráfico, a gente vai ver o acumulado em 12 meses. Aí a melhora é muito nítida. Repare que em janeiro do ano passado a inflação era muito alta, 17,82%. Veio caindo e agora está em 4,27% no acumulado em 12 meses. É o menor patamar desde novembro de 2019. E uma curiosidade, Caniato, a inflação medida pelo IGP-10 da Fundação Getúlio Vargas é hoje menor do que a inflação oficial medida pelo IPCA, que é a do IBGE. Isso é muito bom porque, de alguma forma, ajuda o Banco Central. Vale explicar que o IGP-10 ele tem 60% de peso no atacado, 30% de peso dos consumidores e 10% vem da construção civil. Muita gente vai dizer, mas a inflação no meu bolso ela é muito mais alta do que essa que vocês divulgam pelos institutos oficiais. É verdade, porque a inflação ela é muito individual, cada pessoa tem uma cesta de produtos. Mas quando a gente tem uma média do Instituto da FGV, mostrando uma inflação baixa, insisto, isso é muito positivo, porque o grande debate hoje no mercado financeiro, Caniato, é se o Banco Central terá ou não espaço para cortar juros ao longo deste ano. Uma parte do mercado financeiro acha que não, vai ser muito difícil, que a taxa Selic ficará congelada em 13,75% ao ano. Outra parte olha para esses números positivos e diz, veja bem, talvez no segundo semestre exista um espaço para uma redução de juros. E, na minha opinião, o que vai determinar esse espaço ou não será a nova regra fiscal que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu, lá em Davos, inclusive, divulgar ainda ao longo do primeiro semestre essa nova regra fiscal. Ela é muito importante porque, a partir dela, a gente vai saber se o governo Lula terá uma trajetória positiva ou negativa das contas públicas. Se for uma trajetória positiva, as expectativas inflacionárias caem e o Banco Central pode reduzir juros. Se for uma trajetória negativa, as expectativas vão piorar e aí o Banco Central, que é autônomo, infelizmente, não conseguirá reduzir juros ao longo deste ano. Pois é, e muitos esperam justamente essa redução de juros. Agora, já que você falou das contas públicas, eu não tenho como não comentar contigo e pedir que você faça uma rápida análise das falas de Fernando Haddad hoje em Davos, na Suíça, porque ele fez uma projeção para os jornalistas de que pretende reduzir o déficit nas contas públicas em 2 anos. Queria que você analisasse, acha que é uma visão muito otimista por parte do ministro da Fazenda, e ele também adiantou que a proposta da reforma tributária deve ser votada no primeiro semestre, aquela primeira parte para tratar especialmente do consumo, e aí ele falou de uma segunda etapa para tratar exatamente das questões que envolvem a renda. Queria que você fizesse uma rápida análise desses 2 aspectos, Luiz.
Vamos lá, Caniato. Em relação às contas públicas, na semana passada, o Haddad divulgou um pacote tributário que não empolgou o mercado financeiro por um único motivo. Embora a trajetória seja positiva, é o ministro da Fazenda querendo melhorar as contas públicas, isso é muito bom, o problema é que o conteúdo do pacote tributário ele é praticamente todo focado em aumentar a receita e não tem nada de corte de despesas. Acho que essa é a grande falha até agora da política econômica do governo Lula. Muita preocupação em aumentar a receita e pouca preocupação em cortar despesa. E aí, isso remete ao segundo ponto da sua pergunta, que é a reforma tributária. Quando o ministro fala numa reforma tributária que vai mexer, por exemplo, no imposto de renda, querendo tributar os mais ricos, isso mostra, de novo, um governo preocupado em só olhar as receitas. E eu tenho sempre uma cautela, porque quando a gente fala em criar mais alíquotas para cobrar imposto de quem ganha ainda mais, a minha pergunta que eu faço, Caniato, é a seguinte: será que o milionário, será que o bilionário brasileiro paga imposto de renda? Ou, na verdade, o dinheiro dessa pessoa está em paraísos fiscais? Eu acredito que está em paraísos fiscais. Então, você pode aumentar o imposto de renda que você quiser. Na minha opinião, o impacto na receita vai ser muito pequeno. Eu sugiro ao governo que procure formas de cortar despesas. Essa seria a melhor reforma fiscal. As notícias e as análises dos assuntos mais importantes da nossa economia com ele, Luiz Arthur Nogueira, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News.